Deus nessa manhã. A gente tem falado aí sobre intensidade, relevância, né? Uma vida de intensidade para com Deus. Nessa manhã eu queria falar um pouquinho mais, né, a respeito do apóstolo Paulo. Então vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos ler, na verdade, outros textos, né? Vai ser uma mensagem aqui de textos múltiplos, mas esse texto aqui e mais o 2 Coríntios 5,15 vai ser a base aqui para a nossa mensagem nessa manhã. Amém? Filipenses 1, 21. Então vamos falar um pouco da vida de intensidade aqui do apóstolo Paulo para Jesus, né? Uma vida para Cristo. Será que a gente pode dar um nome, né? Aqui essa mensagem nós podemos dizer uma vida para Cristo. Então o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, ele diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vamos repetir todos aí, em nome de Jesus? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pela tua palavra, obrigado pelas famílias aqui reunidas. Ó Deus, obrigado por esse tempo aqui de comunhão, de adoração, de oração na tua presença. Te pedimos, continua falando conosco, ó Deus. Vem agora, Pai, através da tua palavra, que o teu Espírito Santo ministre em cada coração a tua vontade. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Para mim, o viver é Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, o mesmo apóstolo Paulo vai dizer assim: porque ele morreu por todos, né? Ele, Jesus, porque ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, né? No caso nós, para que aqueles que vivem agora não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, essa mesma intencionalidade aqui de Paulo de viver para Cristo deve ser a nossa também. Nós fomos chamados para isso também. Assim como Paulo vivia para Cristo, né? Ele diz: para mim o viver é Cristo. Assim também cada um de nós fomos chamados para isso. Nós não estamos aqui mais, né, para viver para nós mesmos, mas para viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Ora, então se, a exemplo de Paulo, nós também hoje devemos viver para Cristo, vamos analisar um pouquinho aqui da vida de Paulo, o que é viver para Cristo, amém? Aí a gente vai poder entender melhor, né? Como é que nós também podemos viver, né, e dedicar a nossa vida inteira para o Senhor. Então nós vamos ler alguns textos aqui que mostram, né, na prática, que mostram na realidade como Paulo vivia para Cristo, né, como ele se entregava para Cristo, como ele vivia as coisas de Cristo. O primeiro texto, vamos ler, é Atos 20, 24, onde Paulo vai mostrar que o viver dele para Cristo significa viver para a obra de Cristo. Então em Atos capítulo 20, versículo 24, ele vai dizer assim: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Então olha o que ele está dizendo:
eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo em nada, contanto que, isso é o importante para mim. Ele está dizendo, esse é o meu alvo de vida, esse é o meu interesse, é eu completar a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então isso é viver para Cristo. Viver para Cristo é viver para aquilo que nos foi confiado das mãos de Jesus. Paulo vivia para a pregação do evangelho, porque isso ele recebeu do Senhor. E nós precisamos entender que o nosso chamado, o nosso ministério, como testemunhas de Cristo nessa terra, igualmente nós recebemos de Jesus. Ou nós estamos fazendo as coisas aqui por causa do pastor Ronaldo? Para ele não ficar, para não desagradar o pastor, para ele não ficar triste. Ou nós estamos fazendo por causa da El Shaddai, pelo nome de El Shaddai. Nós recebemos e fomos comissionados pelo Senhor Jesus. Jesus nos chamou, Jesus nos escolheu para que estejamos indo e dando fruto. Então por Ele nós fomos chamados, amados, para realizar essa obra de poder. Então isso é viver para Cristo. Olha o que Paulo fala ainda aqui, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Então ele diz que recebeu o ministério do Senhor Jesus, e ele vive para isso, ele vive para cumprir esse ministério. E esse ministério qual que é? Pregar o evangelho. E o que ele faz por causa do evangelho? Olha lá 1 Coríntios 9, 16 até o 23, ele diz assim, contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que pregando o evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo, porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, para ser cooperador com ele. Tudo faço por causa do evangelho. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então viver para Cristo é viver para a obra de Cristo, é viver pelo chamado de Cristo, é viver pela grande comissão que foi dada a nós, igreja. Cada um aqui foi chamado para ser uma testemunha, independente do ministério específico que o Senhor colocou nas suas mãos, do talento que Ele te deu. Isso também, nessa área Ele quer te usar, mas cada um de nós foi chamado para realizar essa obra do Senhor, e isso é viver para Cristo. Voltando lá para Filipenses, vamos voltar lá para Filipenses 1. Vamos ler o versículo anterior aqui que a gente leu, nós lemos o 21. Vamos ler o versículo 20. Filipenses 1, 20. Nós encontramos aqui a segunda razão, a segunda atitude na vida de Paulo que demonstra que ele realmente vivia para Cristo. Olha o que ele fala aí, no verso 20, Filipenses 1. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora,
Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Com toda determinação, viver para Cristo é viver de modo que o nome dele seja glorificado em nossa vida. É viver de modo que, com as nossas atitudes, com as nossas falas, com os nossos pensamentos, com tudo que fizermos, ele vai ser glorificado. E ele diz com toda a determinação de sempre, Ele faz isso com determinação, com esmero, com esforço, com zelo, com dedicação. Cristo tem que ser glorificado. 1 Coríntios 10, 31, ele fala: quer comais ou quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Mas eu achei interessante que Paulo diz aqui: quer pela vida ou quer pela morte. Porque às vezes, para nós é fácil nós, de alguma maneira, glorificarmos a Deus quando há vida, quando as coisas acontecem, quando tem abundância, quando tudo dá certo, e aí a gente fala: oh, glória a Deus, aleluia, a gente testemunha, a gente conta a bênção, a gente conta a vitória do Senhor na nossa vida, e é para fazermos isso mesmo, aleluia, glória a Deus, porque Ele faz todas essas coisas em nós. Mas talvez a gente perdeu um pouco dessa visão de que seja a morte, mas Deus vai ser glorificado, Jesus vai ser glorificado na minha vida, ainda que eu morra. Paulo está falando, não vai ser derrota, não vai ser derrota para mim, não vai ser derrota para o nome de Cristo, porque isso vai estar mostrando que eu estou pronto para morrer pelo nome de Jesus, de que Ele é o Deus vivo e verdadeiro. Então, quer pela vida ou quer pela morte, quer pela bênção ou quer pela dificuldade, pela tristeza ou pela alegria, Jesus tem que ser glorificado, irmãos. Isso é viver para Cristo. Seja o que for, aconteça o que acontecer, Paulo vai dizer aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 11. Olha o que ele diz aí: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. É esse o sentido do tudo posso que me fortalece. Não é ganhar tudo, não é ter tudo que a gente quer nessa vida, não é ter as coisas maravilhosas dessa vida, terrenas, materiais, não. É poder enfrentar tudo, viver tudo e continuar glorificando o nome do Senhor. E continuar sendo para a glória de Deus, a vida para a glória de Deus. Essa é a grande vitória. Isso é o viver para Cristo. Então que o Senhor traga a nós essa mentalidade, essa consciência, essa visão do que é viver para Cristo. Porque muitas vezes nós repetimos essa frase de Paulo, para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. Mas às vezes a gente não tem ciência do que é realmente o viver para Cristo. Então viver para Cristo é viver para a obra de Cristo. Viver para Cristo é viver de tal modo que Ele vai ser glorificado na nossa vida em toda e qualquer circunstância. Viver para Cristo é também viver para conhecer a Cristo. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 3, no versículo 10, um pouquinho antes, lê do versículo 7 até o 10. Olha o que Paulo fala: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do
conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Considero tudo como perda, considero tudo como nada, como esterco, né? Essa tradução diz. Para ganhar, para conhecer a Jesus. Isso tudo que Paulo tinha, e ele não era, né, assim, um camarada simples, entre aspas, né, na sociedade. Ele era um camarada que tinha estudado aos pés de Gamaliel, ele era um membro do Sinédrio, possivelmente ele era cogitado lá para ser um dos generais lá de Israel. E ele fala: ó, tudo isso é perda, tudo isso eu considero como perda comparado com o conhecimento de Cristo. Eu quero conhecer a Cristo, ele diz. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero participar com ele nos seus sofrimentos. Eu quero Jesus. Quero conhecer Jesus. Agora, para conhecer Jesus, nós precisamos estar prontos para renunciar às outras coisas. E aí que está o negócio. Será que nós temos essa disposição, né? Será que nós temos esse desprendimento de dizer: olha, eu quero Cristo, e para conhecer a Cristo eu preciso abrir mão. Mas às vezes a gente não está muito disposto, parece, né? Porque para conhecer a Cristo nós precisamos estar com Ele. Não tem como você conhecer alguém sem estar com a pessoa, né? Para conhecer a Jesus, nós precisamos ter tempo com Ele, tempo de oração, tempo de qualidade na oração, tempo ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. Jesus disse para Marta: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nós precisamos escolher a boa parte. Viver para Cristo é isso, irmãos. É escolhermos a boa parte, é estar aos pés do Senhor dia após dia. Ou será que há coisas mais interessantes para nós do que Jesus? Se a gente perguntar aqui um por um, claro que todo mundo vai falar que não. Mas se não tem, por que a gente deixa Jesus de lado e se envolve com tantas outras coisas que a gente não precisava se envolver? Estou dizendo para você deixar o trabalho de lado, nem as suas obrigações de lado. Nada disso, nada disso. Tem que cuidar da casa, tem que fazer tudo, tem que se trabalhar, tem que se dedicar mesmo, tem que estudar, tem que se esmerar. Se você quiser conseguir algo mais, tem que se dedicar mesmo. Mas tanta coisa que a gente podia deixar de lado, dizer: não, essa meia hora, essa uma hora, eu não vou perder com isso, eu vou ficar com Jesus, eu vou ouvir a palavra do Senhor, eu vou adorar o Senhor, eu vou buscar a Deus em oração, porque eu quero conhecer Jesus, eu quero mais dele. E como a gente a gente acha que conhece, mas quando a gente começa a buscar ao Senhor, e Ele começa a se revelar a nós, a gente vê que a gente não conhece nada. E cada dia Ele tem algo novo para a nossa vida. Então viver para conhecer a Cristo, irmãos, não é uma mesmice. Se você está pensando isso, tira isso da sua cabeça. Ah, mas eu já conheço, já ouvi falar de Jesus, já sei tudo que o pastor vai falar ali hoje. Mas quando a gente tem o contato direto com Ele, Ele se manifesta na nossa vida, Ele sabe do mais íntimo do nosso ser, né? Ele sabe do que está lá dentro do nosso coração, que ninguém mais sabe, e Ele vem e fala: olha, isso é isso, isso e isso. Você fala: Senhor da glória.
Isso é vida com Jesus, isso é se relacionar com Jesus, isso é conhecer Jesus e ser conhecido por Ele. Amém? Viver para Cristo é viver para conhecê-lo, é viver para a sua obra, é viver para glorificar o seu nome. Viver para Cristo, em penúltimo lugar, é também viver uma vida para imitá-lo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim à igreja de Corinto: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então ele tinha autoridade para falar, né? Ele colocava a sua vida em evidência. Olha, tornem-se meus imitadores, porque eu estou imitando a Cristo. E viver para Cristo é isso. O apóstolo João também deixa uma palavra muito clara a respeito disso, né? Primeira carta de João, capítulo 2, verso 6, se eu não me engano, ele diz que aquele que diz, né, aquele que fala, que permanece nele, que está em Jesus, João diz assim: esse também deve andar como ele andou. Quem diz que é de Jesus, quem diz que vive para Jesus, deve andar como ele andou. Então viver para Cristo é viver para imitar a Cristo. Quem é Cristo, né? A pessoa de Cristo, a maravilhosa pessoa de Cristo, né? O amor dele, a graça dele, tudo isso é para ser imitado. O perdão dele, a misericórdia dele, o favor dele, é nos passos de Jesus, amém? É andar nos passos dele. Porque o servo não está acima do seu Senhor. O próprio Jesus disse isso. Basta ao servo ser como seu Senhor, né? Basta ao discípulo ser como seu mestre. Não adianta, né? Tem gente querendo ser mais que Jesus hoje, né? Procurando aí títulos e mais títulos. Mas não, nós somos servos, e como servos precisamos seguir os passos do nosso mestre, do nosso Senhor. Então viver para Cristo é viver para imitá-lo, e por isso também nós precisamos conhecê-lo cada dia mais, né? Para imitar a Cristo eu preciso conhecer a sua vida, conhecer, né, cada prática, cada atitude que Cristo teve nessa vida, nessa terra. Isso condiz a mim, né, aos seus ensinamentos. Vamos ler mesmo, né, os evangelhos aí. A gente vai entrar, né, pastor, daqui a pouco no ETEDs, né, nos evangelhos. Começa lendo já. Lendo Mateus, Marcos, Lucas, João. E vamos nos aprofundar na pessoa de Jesus. E por fim, viver para Cristo é também viver pela fé em Cristo, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Viver para Cristo é viver pela fé em Cristo Jesus. Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, né? Eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Viver para Jesus é viver pela fé nele. Você já colocou a sua fé em Jesus? Você já creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Você crê que Ele é o teu Senhor? Você crê que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, que morreu no seu lugar, que verteu o seu sangue para te salvar dos seus pecados?
E é nessa fé que nós temos que permanecer, é nessa fé que nós temos que continuar. Eu só achei interessante aqui também desse verso 20, que Paulo fala, olha, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive através de mim. Isso é viver pela fé em Cristo. Viver pela fé em Cristo é sim, enfrentar as situações, as dificuldades, saber que Deus vai trabalhar por nós, né? Saber que Jesus está ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, né? Nos guardando, nos abençoando. Isso sim é viver também pela fé em Cristo. Mas viver pela fé em Cristo também é dizer, Senhor, já não sou eu, não é mais o que eu quero, não são mais as minhas vontades, faz a tua vontade na minha vida. É Cristo vivendo em mim, é a vida de Cristo em mim, é o Senhor manifestando os seus planos, os seus propósitos no nosso viver. Você já falou isso para Jesus? Ele tem um caminho de bênção para a sua vida, o caminho dele, né? A vontade dele é boa, perfeita e agradável, diz a carta aos Romanos. Então, se você quer viver esse caminho abençoado, né? Esse caminho onde a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para a sua vida, que essa vontade se manifeste, você precisa se entregar para Jesus. Você precisa abrir o seu coração e dizer, Senhor, está aqui a minha vida. Eu quero que a tua vontade se cumpra em mim, porque eu entendo que a tua vontade é a melhor para a minha vida. Quero convidar os irmãos para nós orarmos. Vamos fazer uma oração aqui para encerrarmos esse momento da palavra, mas quero te convidar para ficar em pé, fechar os seus olhos. E você que ainda não se entregou a Jesus, que nessa manhã você possa orar aí no seu coração e dizer, Senhor, eu quero me entregar nessa manhã. Quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor passe a viver em mim. Que o Senhor venha viver em mim, que o Senhor faça morada no meu coração. Fale aí, fale com o Senhor agora, fale com Deus. Ore aí no seu coração com Deus e diga, Senhor, eu abro o meu coração para Ti. Eu abro o meu coração para que o Senhor faça morada. E você que um dia já fez isso, amado, mas nessa manhã o Senhor está reavivando em nós o que é viver para Cristo. E talvez nós estejamos longe hoje dessa realidade. Talvez nós estamos longe da realidade de vivermos uma vida de dedicação à obra de Cristo, de vivermos uma vida que glorifica a Cristo, de viver uma vida para conhecer a Cristo, de viver uma vida que agrada ao Senhor, oh amados, em nome de Jesus. Que nessa manhã nós possamos deixar o Senhor restaurar a nossa vida, reavivar o nosso coração, para que nós vivamos uma vida de imitação a Cristo. Nós possamos imitar o Senhor e pela fé andarmos com Ele, para Ele, por Ele. Glória, pois, a Ele eternamente, que Ele seja glorificado. Pai, no nome de Jesus, nessa manhã nós estamos diante do Senhor, diante da Tua palavra, e a Tua palavra nos indica, Pai, nos mostra o que é viver para Cristo, o que é viver para o Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos capacite, que o Senhor venha nos revestir agora com Teu Santo Espírito. Ó Deus, porque essa realidade de viver para Cristo não está em nós mesmos, mas é a capacitação do Teu Espírito Santo em nós. Nos reveste então nessa manhã, para que, exemplo de Paulo, nós possamos viver verdadeiramente para o Senhor. Nós possamos declarar não só de lábios, mas nós possamos declarar com a vida, dedicando a nossa vida para a obra de Cristo, dedicando a nossa vida para em todas as coisas glorificar a Cristo, dedicando-nos para conhecer a Cristo, Senhor, nos dedicando, Senhor, a cada dia para imitar o Senhor, para imitar o Deus vivo e poderoso, e vivermos pela fé a cada dia no Senhor, porque em Ti tudo podemos naquele que nos fortalece, em nome de Jesus, em nome de Jesus,
Amém, Senhor. Vamos relembrar aqui só o verso lá do 2 Coríntios 5,15. Porque Ele morreu por todos. Ele morreu por todos aqui, por todos. Para que aqueles que vivem